Estamos de volta e temos a honra de receber aqui em nossos estúdios o prefeito Reni Pereira, que vem conversar, bater um papo com a gente. Muito obrigado, prefeito, pela sua visita, por nos conceder essa entrevista aqui no DC Notícias. Eu lhe pergunto o seguinte: estamos chegando ao final de 2 anos de mandato. O que foi mais difícil nesse tempo? Lidar com a saúde, lidar com os vereadores ou ajudar a eleger a sua esposa como deputada estadual, que foi uma vitória para o senhor e para Foz do Iguaçu também? Olha, nenhuma das três foi tão difícil quanto o primeiro ano, principalmente até novembro. Nós tivemos muita dificuldade para colocar o município em situação de receber os convênios e os recursos que nós estamos recebendo agora. Então, dava um desespero tão grande quando você avançava em alguns aspectos para sanear algumas dívidas vencidas do município, para obter a tão sonhada certidão de irregularidade, que só veio em novembro de 2013. E aqueles prazos correndo, e a impressão que a gente ia perder os recursos. Nós já tínhamos sido anunciados no PAC, que é o maior volume de obra, e não podíamos receber por causa dessas irregularidades. E quando conseguiu esse saneamento em 2013, então, realmente, aquele período foi muito difícil, porque, simultaneamente isso, tinha a questão dos problemas da saúde, que não são de hoje, e as dívidas vencidas, o problema da gestão do hospital, que nós, quando assumimos, tinha um modelo de gestão que era a terceirização da administração, que tinha uma sentença já por parte do Ministério Público do Trabalho, inclusive a proposição da ação, e a Justiça já tinha sentenciado o município a extinguir aquele modelo. E nós fomos obrigados a criar uma fundação com dificuldade, sem deixar o hospital fechar. Então, as dificuldades da saúde sempre ocorreram e vão continuar ocorrendo. Pensar que alguém vai conseguir, aí é o céu, né, quando conseguir. E o problema de saúde não é apenas de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu nós temos ainda algumas atipicidades, que é atender a população de Brasiguais. Eu tive a oportunidade de estar no hospital quando ele ficou interrompido o atendimento por um dia. Eu estive no dia seguinte, quando abriu. As 5 primeiras ambulâncias, 4 eram do Paraguai, de acidente de veículos. E você não pode deixar de atender. E fomos demonstrando a produção, não só lá, mas na UPA, e estamos aumentando gradativamente o nosso teto, que o problema, na verdade, da saúde é ter dinheiro. E Foz do Iguaçu, quando eu ia lá pedir mais recursos, eles diziam: você tem que devolver, porque nós estamos mandando dinheiro, vocês não estão comprovando. Hoje nós estamos comprovando já mais de 100% dos recursos que vêm. O deputado Jacobo esteve aqui, anunciou um aumento do repasse? Isso, aumento do teto. Quanto? Inicialmente já foi sacramentado um aumento de 5 milhões, que dá em torno de 400 e alguma coisa por mês a mais no teto. Mas nós já estamos comprovando a produtividade, talvez ainda esse ano ainda a gente consiga mais um aumento de 10 milhões. E com isso, nós praticamente metade do nosso furo na área de saúde, nós estaríamos tapando. Resolvendo. E como nós estamos credenciando novos serviços hospitalares, provavelmente, que nós já realizamos, porém eles não eram referenciados, nem pelo Estado, nem pela União. A hora que referenciar, passa a vir mais dinheiro. Entendi. Então, o que acontece? A grande briga que se tinha de Foz do Iguaçu, que todo mundo sabe que nós atendemos. Porém, você chegava lá em Brasília e não havia comprovação. E nós temos feito essa comprovação. Hoje nós estamos tendo a mesma atenção que nós estamos tendo para dar o atendimento, também para credenciar esse atendimento e informar. Porque senão, e por incrível que pareça, nós percebemos que havia alguma coisa errada, quando um promotor me noticiou: olha, eu fui no hospital, sofri um acidente, fizeram uma sutura no meu braço, usaram material, o médico me atendeu, entrei e saí, sequer pediram a minha identidade. Eu falei: opa, então tem alguma coisa errada. E aí nós fomos ver que não era só no hospital. A última mudança na gestão do hospital está funcionando? Está funcionando. Nós, na verdade, fizemos uma intervenção, porque quando foi criada a fundação, foi criada a fundação e automaticamente os membros elegeram uma diretoria. E aí houve uma série de denúncias que, mesmo antes da investigação chegar ao seu curso, nós entendemos por bem intervir. E aí intervimos, colocamos um interventor por 3 meses e a partir desses 3 meses buscamos aí uma pessoa que já tinha essa expertise de administração hospitalar
e que, inclusive, está fazendo uma transição já. Já começou uma transição, já fizemos um convênio com a Unila, para num período de 1 ano e 6 meses, nós fazermos um convênio com a Unila para transformar em hospital universitário e aí, na sequência, credenciar novos serviços, reformar o hospital. A Unila assume o hospital? Não, a Unila, em referenciando ele como hospital universitário dela, se alguém tiver que assumir, vai ser a EBSERV. Hoje, nenhuma universidade do Brasil mais administra o hospital. É uma empresa ligada ao governo. É uma empresa ligada ao governo federal que passaria, então, a gerir o hospital. Isso já está em trâmite. Está em trâmite, demora, é um processo que nós temos que adequar. Temos que reformar o hospital, porque apesar de ter um curto espaço de tempo, nós recebemos uma denúncia do Comus que precisa de uma reforma urgente, sob pena de daqui a pouco até cair uma parte do hospital. Falando em dinheiro, prefeito, foi aprovado o orçamento para o ano que vem, ele é menor do que o desse ano. Como lidar com um orçamento menor? Olha, primeiro, esse é um orçamento real. E sem falar do orçamento, além do orçamento, também tem uma questão aí que tá todo dia deve estar batendo na sua porta lá. O funcionalismo público. Estamos já. Mas o funcionalismo, no limite eu acredito que ele. Da folha? Estamos no limite da folha, até porque temos alguns avanços aí programados, mas eu acredito que o funcionário público de Foz do Iguaçu ele está vendo o que acontece no Brasil. Houve uma queda de arrecadação na ordem de 20%, isso afeta o repasse ao município de Foz do Iguaçu. No estado também não é diferente. Esses dias eu tive uma reunião com os professores, abri para ele todos os números e eles realmente viram que era impossível conceder, implantar totalmente o plano de cargos e salários deles. Agora estamos negociando para ver como que nós vamos implantar e o que eu falei para eles, o avanço foi fazer o plano, vontade política nós temos. Agora, a realidade do país e de Foz do Iguaçu hoje não comporta a implantação 100%. Então, dos funcionários, eu acredito que eles entendam. Agora, a questão da diminuição do orçamento é aquilo que eu te falava. Nós tivemos uma publicação do Ministério da Saúde, uma portaria interministerial, em novembro do ano passado, colocando que viria para Foz do Iguaçu 96 milhões. Isso é entrada, nós colocamos os 96 milhões com base nessa portaria. Uma previsão. Uma previsão. E estipulamos gastos. E gastos na administração pública, principalmente na área hospitalar e na área de saúde, você não pode interromper. Então o furo deu de 60 milhões. Por quê? Quando chegou em fevereiro, devido justamente a esses cortes que o governo federal fez, cortaram 30 milhões dessa portaria. Editaram uma nova portaria anulando praticamente 30 milhões. Então, deu um desfalque que não entrou e nós tivemos que manter as despesas. Então, nós estamos agora, nesses últimos 2 meses, remanejando despesas daqui, recursos dali, para fazer com que as despesas na área de saúde possam ser supridas. Então, para o ano que vem, nós colocamos ipsis litteris aquilo que nós temos certeza. Então, esses 5 milhões que veio agora, nós não colocamos. O ano que vem, nós vamos fazer uma suplantação no orçamento, vamos colocar mais 5 milhões, mais 10 milhões, e aí o que eu te falava, com esses 15 já é metade do furo, porque o furo é 30. Mas nesse ano deu um furo de 60, por quê? Foi 30 que deixou de entrar e 30 que nós colocamos com despesa. Então, para o ano que vem, nós não vamos fazer isso de novo. Nós colocamos as despesas somente com aquilo que nós temos certeza. Então, agora, só vamos aumentar 15 milhões de despesas a hora que sair a portaria. Se aumentar conforme vai aumentando, nós vamos aumentar as despesas. E ainda, lembrando que nós vamos ter que cobrir esse furo desse ano orçamentário na ordem de 30 milhões de reais. Hoje o funcionalismo está beirando o que da Hoje está no limite, não tem mais nem 0,5%. Está no limite porque o que acontece? Não é que nós aumentamos, baixou a arrecadação. Então, quando baixou, o nosso índice ele achatou. Então, se subir a arrecadação, por isso que no plano de cargos e salários dos professores, nós colocamos o artigo 78, que a implantação do plano de cargos e salários dependeria da evolução da arrecadação. Então, nós tivemos a responsabilidade. E desde o início nós falamos para os professores, nós precisamos, em cima do aumento da arrecadação, da possibilidade que nós vamos implantar. Então, o artigo 78, ele é bem claro e foi muito discutido que somente seria implantado. E todos os benefícios que nós estamos dando aos demais funcionários está condicionado ao aumento da arrecadação, porque hoje já está baixando. Tanto é que nós já estamos iniciando o corte de alguns cargos comissionados, em cargos especiais e gratificações, porque essa é a medida que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina quando
há uma queda da arrecadação. Você tem que cortar os acessórios e deixar o básico. Se voltar a arrecadação, nós voltaremos a discutir aí a evolução salarial. Bom, o prefeito Reni Pereira continua com a gente, nós vamos continuar essa conversa aqui para falar com o prefeito como serão os próximos 2 anos da administração dele. E também veja a seguir mais inovação e tecnologia com a estreia de uma nova construtora em Foz.